Bom dia! Trabalho demais, bom dia aos amigos, uma feliz Páscoa para vocês. E o padre que tomava vinho na taça, agora nós palmeirenses tomamos água na taça. Água na taça. Você lembrou de uma coisa que eu ia deixar pro fim do comentário, mas depois eu falo. Tem uma notícia de última hora aqui para vocês. A Leila está fazendo uma negociação muito importante, mas não deu certo. Ela procurou a diretoria do Corinthians, quer trocar 30 paulistas por um mundial. Só que o Corinthians só dá o mundial fake, aquele que foi do Rio de Janeiro, então ela não aceitou. Ela falou que aquele ela só troca por 20, mas estão em negociação. Quem sabe podemos ter novidade até o fim do dia. Foi querer mexer? eu já estava esperando já. A gente já sabe qual vai ser a única desculpa, né? Não desculpa. Como que fala? A única... eu esqueci agora. Bom, tá bom. Deixa mas é isso aí. Hoje eu tinha preparado para falar de Páscoa. Depois no final que a gente ia contar as historinhas todas, tá mas certo. Não deu certo. Você trocou a ordem da pauta aqui, bagunçou a cabeça. Agora deixa o Tico e o Teco entrar em sintonia de novo. Voltar a funcionar. Mas para nós cristãos, né, esse momento da Páscoa é o ponto central de toda a fé cristã. Não é só católica, né, mas a cristã, porque diferente das outras religiões não cristãs, o motivo pelo qual o cristão se reúne é o fato da ressurreição. As outras todas são baseadas em personagens históricos que, uma vez terminado o seu curso na Terra, fica e as suas teorias é que permanecem, né? Então você tem aqueles que deixaram as suas teorias e as comunidades se animam em seguir esta teoria. Para o católico, para o cristão, de maneira geral, Cristo ele não deixou uma teoria, ele deixou uma experiência de vida que foi confirmada e renovada na medida em que se celebra a Páscoa. Então a Páscoa para nós é justamente isso. É o momento em que celebramos a continuidade da história, né? Jesus se perpetuando na história, se fazendo presente na história e na vida de todo aquele que crê, de todo aquele cristão. Então, por isso que é um momento importante. Tem um apelo natural, né? Porque muita gente é cristão só de Semana Santa, então isso já é um ponto. Tem o dado de que nós, na Semana Santa, temos uma concentração de celebrações, então aquilo que distribuímos, por exemplo, num sábado, num domingo, por exemplo, sábado e domingo eu celebro na matriz 7 missas. No final de semana, aliás, 5 missas da matriz e 2 das capelas, são 7. Na festa da Páscoa é celebrada numa única celebração, o Sábado Santo é único, né? O domingo foram 4 celebrações e todas lotadas também, porque o povo naturalmente vem. Então você tem esse detalhe, né? É um preceito normal, onde o povo, pelo menos naquele momento, reacende e vai buscar esta celebração. Mas um fato que para mim marcou muito essa Semana Santa é que efetivamente é a primeira depois da pandemia, porque até o ano passado ainda a gente tinha aquela desconfiança, o povo com um pouco de medo, um pouco inseguro. Nas próprias confissões desse ano, a gente percebeu muita gente que depois de 3 anos está retornando à confissão porque estava afastado, com medo, com não sei o quê, papapá. Então tudo isso é motivo que mostra esta efervescência do povo nas igrejas, nas celebrações, né, e vivendo esta experiência. A sexta-feira foi marcada por chuva, aquele tempo estranho afastou algumas pessoas, mas mesmo assim teve muita gente nas celebrações, pelo menos lá, né? Aqui conversando com algumas pessoas, eles dizendo das celebrações que foram muito vivas, muito intensas. Então isso deixa a gente contente de perceber que o povo está retornando pós-pandemia a este ambiente mais original da fé, a este ambiente mais vivo, né, da celebração da igreja. E percebemos também que é em um momento especial, né? Podemos dizer assim, onde nós temos toda aquela história onde começa o período da Quaresma
E o povo voltou justamente ali no momento da ressurreição, né? Podemos dizer Exato. assim. Não, é um momento importante, é o que eu digo. Para a igreja, no caso, vamos falar como católico, é o ponto central. Você abre com o Domingo de Ramos, né? Toda a caminhada de Jesus para a sua morte, e o ponto alto é a ressurreição. Isso é muito bonito da gente ver, porque católico de Sexta-feira Santa você tem aos montes, né? Agora, esse ano, a experiência da ressurreição, eu acho que foi realmente uma coisa muito vibrante. Eu, particularmente, lá em Santa Bárbara, a missa nossa do Sábado Santo, nós tivemos que aportar quase 50 cadeiras, além dos bancos e gente de pé e o corredor lotado. Então, mostrou que realmente o povo esteve presente. Foi uma celebração muito viva, muito rica, né? E o povo todo participando. Então, aquela coisa gostosa de você ver e poder participar. Então, acho que isso tudo são momentos importantes que nos ajudam a vivenciar, a experimentar, a sentir o amor de Deus. Eu dizia no final da celebração, até emocionado, eu falei, olha, realmente eu acho que a pandemia ficou para trás definitivamente, porque aqui é uma demonstração de que a comunidade ressuscitou para as celebrações, ressuscitou para este momento de celebração. Né, a experiência das confissões, por exemplo, foi algo que a semana passada eu fiquei estarrecido de ver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Quinta não deu tempo de atender confissões por causa da programação da diocese. Mas segunda, terça, quarta e sexta, eu atendi quase 1.000 pessoas. Parece brincadeira, é a média de 200 pessoas por dia confessando-se. Eu sentei na sexta-feira, 8 horas da manhã, saí 1h da tarde. O vigário que estava junto sentou às 8, saiu às 11h30, também direto. Quer dizer, ia o povo que sai um, vem outro, vem outro, vem outro. Então foi um negócio muito interessante de perceber esse retorno do pessoal, né? Além dos mutirões de confissão, esse ano teve uma paróquia que nós fomos, nós sentamos às 7h30, eu fui terminar, era 1h da manhã, direto, atendendo confissões. Lá em Santa Bárbara tem uma paróquia chamada Casa de Maria, que foi uma loucura para todos os padres, não foi só eu. Nós estávamos em 14 padres atendendo, sentamos às 7h30, fomos sair 1h da manhã, faltava 10:50, quando o último penitente foi absolvido. Então, pra você ter uma noção da dimensão, da quantidade de gente presente esse ano nas celebrações. Então é um negócio muito bonito e muito gostoso da gente sentir, né? O retorno do povo, a celebração viva da paixão, este momento festivo, né? Então acho que foi algo assim muito gostoso da gente sentir e viver. Eu estava pensando aqui, claro, é evidente que o padre não vai entrar em detalhes relacionados às confissões, né? É claro, isso é óbvio. Mas as confissões, elas seguem a maioria das vezes a mesma linha, assim? Olha, a confissão, o que eu costumo dizer, quando o penitente faz um bom ato de exame de consciência, quando ele para, reflete, brota realmente uma experiência muito bonita. E esse ano deu para perceber isso, porque nós focamos muito nos trabalhos paroquiais, todas as paróquias. Nós, antes os padres, paramos, orientamos o povo no sentido de propor um bom exame de consciência. Então foi preparado um material, o pessoal fez aquela reflexão, fez um trabalho muito bonito. Então, quando vinha para confessar, não é aquela coisinha, eu briguei com meu pai, com a minha mãe e só. Mas era aquela coisa assim, bem preparado, olha, olhando, eu refleti, tem isso, tem aquilo, tem... Então você via que brotava das pessoas uma experiência verdadeira de reconciliação, que é o que o sacramento da penitência propõe. Então isso é bonito. Cada um com a sua particularidade. É lógico que a sua vida é uma, dele é outra, a minha é outra, e na hora de confessar cada um vai expressar a sua dimensão. Mas quando você orienta a se fazer um bom exame de consciência, a fazer uma reflexão bem aprofundada antes de ir para a confissão, quando o penitente chega, ele chega com aquele vigor
né? De querer dizer, olha, eu refleti, eu me ative a esses pontos e realmente é nisso que eu estou me propondo a mudança. Então, nesse sentido, é o mesmo sacramento da penitência de sempre. Mas foi muito interessante. Eu sinceramente, estou dizendo, fazia tempo que eu não via uma Semana Santa tão viva, tão efusiva como foi esse ano celebrada. Não só por mim, não só na paróquia onde eu estou, mas conversando com alguns padres, conversando com alguns paroquianos e ver, né, aqui mesmo em Capivari, eu tenho bons amigos lá da Fátima que estavam dizendo, padre, mas esse ano foi maravilhoso, foi não sei o quê. Então, contando a experiência, né, de alegria que eles estavam de ver a forma como as celebrações aconteceram. E então acho que isso é gostoso a gente sentir esse feedback quando as pessoas ligam, falam, né, que nem as felicitações de Páscoa mesmo no domingo, foi muito interessante. Padre, feita? Então, uma boa semana para vocês. A brincadeira que ia ser no final. Que ia ser no final, já foi no começo. Então, né? Mas confiram nos principais sites esportivos, tem lá a nota. As negociações devem evoluir até o final da tarde. E não será surpresa se nós tivermos alguma mudança aí. Troca de 20 paulistas por um Mundial fake. Aí eles vão brindar com a taça. Exato. Mas é o fake, o do Rio de Janeiro eles vão dar, não é aquele um lá da final de Libertadores, querem, né? Aquele lá não vale, eles dão o do Rio de Janeiro. Um abraço, padre, tá uma ótima semana. Um abraço. Ele não gostou da história, não, mas... Tranquilo, minha consciência tá lindíssima demais. Mas tá bom, um abraço e também um abraço pros pontepretanos, né? Que aqui a nossa região ganhou mais um time na primeira divisão. Macaca, primeira divisão. A Macaca junto com o Guarani. E se Deus quiser, do jeito que tá caminhando, o Capivariano ano que vem na A2, porque falta pouco. Vai para 2, eu não tenho acompanhado a ganhou mais uma sábado, fora de casa, tá quase lá. Vamos torcer para dar certo. Tá bom? Um abraço então, agora, até mais. Me lembrei da palavra que ia falar no início da nossa conversa, os argumentos. Os argumentos. Os argumentos que vocês têm contra os palmeirenses são sempre os mesmos. A gente já sabe qual vai ser a piada, a gente já sabe como é que... fazem 100 anos, né, que não tem Mundial, então não tem jeito. Não tem como ter outro argumento, né? Mas uma outra coisa que hoje vale a gente lembrar é que nós estamos celebrando os 100 dias dos novos governos e tem muita gente na internet dizendo que nós estamos a 100 dias de governo com S e não com C. Tá bom? Um abraço. Outro, até mais.